e aqui dentro vi sair. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos pais, estudos e água da paciência, religar e reviver, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Ouvi de vez um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água na fé, eu já me dediquei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, e se mandou-me transcendentes traumas. Quem te diz é Cristo, que a dor levanta, com o atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto evangelho. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando tanta luz, as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas cenas, me fortalecendo na fé, religar e reviver. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, e se dores transcendentes traumas. Quem te diz é Cristo, que a todos levanta, com o atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. Do seu canto me dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reviver. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, e se dores transcendentes traumas. Quem diz é Cristo, que a todos levanta, com o atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. Quem diz é Cristo, que a todos levanta, com o atendimento de Deus, o Santa Casa Santa. Boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite. Hoje nós estamos aqui de novo, muito felizes, agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos. Temos a alegria de receber o Zé Maria de Conchal, que vai trazer para nós o Evangelho da Noite, no capítulo 25, Buscai e Achareis. E o nosso amigo Ronaldo,
para a Juliana, o Ronaldinho, que vieram nos dar a honra da visita em nossa casa hoje. E vem visitar, vem trabalhar. Então, o Ronaldo veio aqui cantar um pouco para nós na abertura. Muito obrigada a vocês, a todos que aqui estão nesta noite. Como vocês podem notar, nós continuamos aí com a nossa reforma. Um pouquinho de poeira lá no canto, uns remendos aqui atrás, mas está caminhando. Em breve a parte nova lá no fundo fica já quase pronta. E aí nós vamos com os trabalhos para o fundo para mexer aqui na frente. Então a gente agradece aí a paciência de todos, a compreensão e o auxílio aí que a gente continua precisando e pedindo. Estamos aí fazendo uma rifa de 2 bicicletas que correrá pela Loteria Federal do dia 31 de maio. Quem quiser acessar é pelo site Rifei, mas o link está lá na página do Missionário da Luz, no Facebook. Ou é só falar com a gente e a gente passa o link, tá? Estamos aí precisando e agradecendo a ajuda de todos aqueles que estão colaborando com a casa, que para melhorar a gente precisa de dinheiro, não tem como, né, a gente fazer reforma sem o auxílio aí de todos. A gente agradece a todos aqueles que estão colaborando com a gente, com a casa, tá? Bom, então a gente agradece a todos a presença e unidos aí, né, nesse mesmo propósito, nas mesmas vibrações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós vamos pedir para o Ronaldo cantar para nós a prece de abertura, para que a gente eleve aí os nossos sentimentos, os nossos corações a Jesus, para que as reflexões da noite possam calar em nosso coração, em nossos sentimentos e pensamentos, para que a gente siga melhor quando daqui sairmos com as nosso ânimo renovado para as nossas tarefas, sempre tendo Jesus como nosso guia e nosso mestre. Ronaldo, por favor. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Momento nos conectar uma vez mais com Deus, com Jesus, né? Quem se sentir à vontade, fechar os olhos, sentar de uma maneira bem tranquila, fazer uma respiração profunda. Vamos pensar em Jesus nesse momento, agradecer por tudo que Ele tem nos proporcionado. E vamos lá.
Que assim seja. Agora, Zé Maria, por favor. Palavra sua. Obrigada. Todos, Boa noite. Ronaldo, obrigado por nos encantar, abrilhantar a noite. É uma alegria estar dividindo com você essa noite. É uma honra, tá? É uma honra nesta casa onde a gente tem grandes amigos que fazem parte da nossa casa, lá de Conchal do SEAC, a Cecília, o Reinaldo, a Andréia, o Acácio, né, todo o pessoal que a gente já conhece, que vai lá. É muito bom poder estar aqui e dividir com vocês esta noite uma parte do que a gente já aprendeu. E na verdade eu sempre gosto de dizer que eu nunca tenho novidades. Quando a gente vem falar de Jesus, a gente vem só relembrar, porque a gente conhece os ensinamentos, a gente sabe, já leu, já estudou, não é? E a gente esquece. E como a gente esquece, a gente volta e tem que fazer uma lembrança dos ensinamentos que a gente tem aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar sobre o capítulo 25, que fala sobre a lei do progresso. Não tem como falar sobre a lei do progresso sem falar da lei do trabalho. E no capítulo 25, Kardec nos trará: buscai e achareis. No livro Antologia dos Imortais, do Chico Xavier e do Divaldo Vieira, um poema de Cassimiro Cunha, ele vai nos trazer uma receita de como a gente faz para evoluir. E ele dirá: a vitória. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar, entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas montes espinhosos, no desejo de avançar, a pedra cerrando à frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível, da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões, no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livre, a defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar, qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirma-se tem lugar, renova-te e ser feliz. A melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo, o preceito é trabalhar. E ele encerra: o próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Nesse capítulo, Buscai e Achareis, Jesus traz um recado para a gente: pedi, buscai e batei. Jesus sempre pede uma ação, que nós façamos a nossa parte. Jesus, ele não dá o peixe, ele nos dá a possibilidade de pescar. Esse é um verbo no imperativo, expressa uma ordem, um comando, um pedido. Jesus usava para dar instruções a seus discípulos: faz isso assim. Não é uma forma de ociosidade. Ele não fala: vá, fique dormindo que isso vai cair do céu. Não. Temos que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai ter como terminar a nossa caminhada. E ele começa assim no capítulo: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Se nós não fizermos o que a gente tem que fazer, a nossa lição de casa, não vamos conseguir nos melhorarmos, nos transformarmos, nos evoluirmos. Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Temos uma ação.
Temos que buscar, temos que fazer esse movimento de nos conectarmos às coisas de Deus, às coisas de Jesus, para que a gente possa aprender e a gente possa viver esses ensinamentos. E ele dirá: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhes uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. Nós temos isso em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Se nós que somos imperfeitos, que somos pais, só damos o melhor para os nossos filhos, não é? Se o filho nosso pedir pão, a gente não vai dar pedra. Se pedir peixe, a gente não vai dar serpente, não é? Se nós ainda que temos ainda a grande dificuldade de entender a pequenez das pessoas, e muitas vezes que necessitam da nossa paciência, da nossa compreensão nessa caminhada, muito mais Deus. Se nós que somos imperfeitos somos capazes, imagina Deus, que é a perfeição, não é? Que é tudo de bom. Deus, a gente pode nunca esquecer que Ele tem todas as qualidades na infinitude. Deus é infinitamente bom e justo. Não é? Então, quando a gente pede com propósito, quando a gente pede para o bem, a gente sabe que vai receber um auxílio do alto. E ele diz ainda, continua no capítulo: buscai e achareis. Primeiramente, buscar o quê? Como que a gente pode buscar alguma coisa se a gente não sabe o que vai buscar? O que nós estamos buscando? Uma nova perspectiva de vida? Preencher um vazio existencial? Será que nós estamos buscando mudar as escolhas para não continuar errando? Se continuarmos buscando as mesmas coisas, vamos continuar colhendo as mesmas coisas. Não temos como mudar, não é? Será que nós estamos buscando encontrar o caminho do bem? Buscar um roteiro de vida edificante, um norte para a gente seguir, onde a gente possa estar fazendo as escolhas corretas? E ele continuará: ajuda-te que o céu te ajudará. E ele nos lembra numa outra passagem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A gente já ouviu isso tantas vezes e a gente ainda fica às vezes indeciso quando a gente pede, quando a gente busca, não é? A gente ainda tem muitas vezes a dúvida, né, de Tomé, não é? Muitas vezes a gente fica ainda sem acreditar nesse poder de Jesus, que Ele tem de nos fazer essa transformação na nossa vida. Mas será que nós estamos buscando o quê? Sucesso, prestígio, títulos aqui na terra de prefeitos, advogados, doutores, não é? É esse o nosso objetivo, não é? Ou será que nós estamos procurando fazer o bem? Nós estamos procurando viver a caridade, não é? A caridade como Jesus entendia, com benevolência para com todos, indulgência para os nossos irmãos que nós também precisamos de indulgência, vivemos o perdão, sabemos viver essa caridade na nossa caminhada. Será que a gente é fraterno? Temos vivido a fraternidade? Não é? Será que nós estamos preocupados apenas com os bens materiais? Os bens materiais, a busca apenas pelos bens materiais, eles paralisam o nosso coração, porque a gente muda o foco. Essa busca excessiva e exclusiva pelas coisas da matéria vai fazer a gente desconectar de Deus. Batei a porta e vos abrirá. Jesus disse numa ocasião: eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Isso vai estar em João capítulo 10, versículo 9, Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 a 8. Batei e vos será aberto. Se nós sabemos que Ele é a porta, e que Ele é o nosso modelo e o nosso guia na questão 625, nós já temos um roteiro a seguir. Nós já sabemos como que é. Por isso que primeiro eu coloquei bater a porta para depois pedir. Porque não adianta você chegar numa porta fechada e pedir se ela estiver fechada. Primeiro a gente tem que bater a porta. Aí Jesus abre a porta, porque Ele é essa porta que vai nos levar nessa transformação. E a hora que a gente bater a porta, né, muitas vezes nós encontramos a porta e não batemos. Nós passamos despercebido, preocupado com coisas diárias, mundanas, coisas temporárias, com coisas desnecessárias, e passamos a porta e esquecemos de bater nessa porta. Né? E se essa porta estiver aberta, a hora que essa porta abrir, a gente está decidido a viver diferente do que a gente vinha vivendo, a fazer essa transformação. Porque não adianta você abrir a porta, você encontrar o mapa da mina, se você não viver ele, não é? Eu sei aonde que é a porta, mas também não bato. O meu comodismo acaba me... eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, eu tenho serviço, eu tenho não sei o quê, é filhos, é família, todo mundo tem. Todo mundo tem. Vocês todos que estão aqui hoje, abriram mão de alguma coisa para estar aqui hoje. Não é? São escolhas. Não é? Quando a gente quer aprender, quando a gente quer fazer essa nossa transformação, essa nossa melhora, a gente procura onde que vai ter esse amparo para que a gente possa encontrar na nossa caminhada forças para continuar seguindo essa caminhada. Mas aí a gente está decidido a mudar. O que você deseja? Mudar ou continuar como está? Né? Quem sabe o que planta, não teme o que colhe. Se não estamos colhendo muitas coisas agradáveis, sinal que nós não estamos plantando certo. Né? Eu não conheço ninguém que plante morango que colha pimenta. E vice-versa. E ninguém que plante pimenta que vá colher morangos. Qual que é o propósito de mudanças que nós temos? Nós já decidimos. Qual que é o nosso propósito de vida? Já que a gente segue essa doutrina maravilhosa que vem nos consolar, vem nos orientar, vem nos trazer esse norte a seguir. Qual que é o nosso nível de comprometimento? É mais ou menos? Eu vou no centro, assim, se não tiver nada melhor. Não é? A gente tem que ter prioridades. Não é? Então, e aí quando a gente passa a tomar as nossas atitudes em função dos nossos valores que a gente decide, que já decidimos, fica mais fácil. Né? Chega o dia de ir no centro, não tenho nada que possa mudar esse meu compromisso. Nós frequentamos lá de quarta-feira as palestras. Vai haver uma festa, vou depois do centro. Né? Mas vai ter um jantar maravilhoso. Se puder, eu vou depois do centro. A gente tem que ter comprometimento. Não é? Se a gente não fizer essa nossa definição de como seguir, não adianta a gente bater a porta abrir e a gente não vai conseguir nada. Não é? Uma vez eu ouvi um palestrante falar que a gente vai no centro, mas você chega daqui um ano, você fala assim, mas o que falou o ano passado, nesse mesmo dia? Você lembra? Não lembramos. Né? Mas você lembra também que você almoçou há um ano atrás? Não. E ele te alimentou do mesmo jeito. Assim é a casa. Ela nos alimenta, mesmo que a gente não lembre o que ela está trazendo de alimento para a gente. Né? Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que os sereis abandonados às vossas próprias forças e as vossas quedas que derdes serão consequência do vosso orgulho.
Tal o sentido da palavra: buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é? A gente fala muito em fé, não é? Mas fé é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de viver. Né? Fé é a certeza, a fidelidade aos ensinamentos que a gente tem. Conta uma história que havia um padre que fazia milagres. E aí não chovia fazia muito tempo. E o padre falou assim: nós vamos fazer uma missa semana que vem e tem que vir todo mundo com muita fé para chover. Né? E só venha quem tiver fé. Aí chegou no dia lá, a igreja estava lotada, né? Nada de chuva. E aí ele perguntou assim: quem trouxe guarda-chuva? Ninguém trouxe. Se tivesse fé, teria levado guarda-chuva, porque teria certeza que ia chover. Né? Então a gente faz de conta que tem fé. Né? E aí a gente esquece que quando a gente pede, a gente tem que pedir com fé. Né? Tem que aprender a pedir com fé. Né? Tem que aprender a pedir em oração. Né? Toda vez que a gente for pedir alguma coisa, que peçamos em oração. E que peçamos não coisas materiais, mas sim coisas que nos façam nos fortalecer. Né? Que a gente possa pedir sabedoria, discernimento, proteção, saúde, forças para enfrentar as dificuldades, né? As encrencas da nossa vida. Todo mundo tem dificuldades, problemas, com certeza. Todo mundo tem um dia não muito agradável, mas a gente sabe que esse passa, né? Tudo passa. Depois de hoje, desse dia, amanhã irá nascer um novo sol lindo, né? E possamos pedir coragem para suportar as nossas provas dessa vida, que não são fáceis, mas que são possíveis, né? E pedir paz. Paz para nós, paz para o planeta, paz para a humanidade. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Né? Pedir que a gente encontre essa luz, como o próprio nome da casa, Missionário da Luz, que a gente possa ser sempre a luz na vida de alguém. Porque muitas vezes nós somos a única pessoa que tem como ser seguida como modelo, né? Que a gente aprenda que é necessário ser luz em todo lugar que a gente tiver. E aqui na casa espírita é fácil, que entre irmãos aqui é lindo, maravilhoso, mas que ser luz no dia a dia não é fácil. É um desafio grande e que a gente tem que aprender a nos fortalecermos e nos colocarmos sempre como luz. Por mais insignificante que nós sejamos, com certeza tem alguém que vai estar nos seguindo como um modelo, né? E que se a gente for modelo, que seja modelo de coisas boas, que nós não tenhamos, nossa, eu vi fulano de tal fazendo tal coisa, nossa, né? Então que a gente esteja sempre atento a isso. Pedir forças para resistir ao mal e as tereis. Força para resistir às tentações, não é? São muitas as tentações que o mundo hoje nos traz, são muitas os convites para milhares de coisas para deixarmos de seguir esse modelo de nos melhorarmos, de nos transformarmos. E pedir sempre a assistência dos bons espíritos. Eles virão acompanhar-vos. Os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, eu sempre falo, a gente acha que quando a gente está fazendo coisa errada, ele não está junto sim. Mas ele não abandona nós nunca, ele está quietinho ali, só está esperando você, né, deixar de fazer coisa errada. Mas os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores estão sempre com a gente, estão sempre próximo da gente. Eu sempre falo que o espírito protetor nosso é como um Wi-Fi. Né? Quando você chega numa casa que tem Wi-Fi, o Wi-Fi se conecta a você? Não, é você que conecta, ele está lá. E assim são os nossos anjos da guarda, são os nossos benfeitores espirituais, que estão sempre com a gente, vai caminhar sempre com a gente, e sempre que a gente pedir o auxílio, ele vai estar lá para nos mostrar, para nos orientar, para trazer uma solução, né? Mesmo que não seja o que a gente gostaria que fosse, mas provavelmente é o que precisamos. Até porque a gente sabe que nós não temos nada mais do que precisamos e do que merecemos. Deus não erra. Ninguém está na família errada, no serviço errado, na cidade errada, no país errado. Nós estamos certinho.
Nós precisávamos estar aqui, e é aqui que a gente vai ter que aprender e a fazer essa nossa transformação e essa nossa melhora. Pedi bons conselhos e ele não vos será jamais recusado. Sempre. Pedir conselhos para que a gente possa tomar as decisões corretas, as decisões mais certeiras e que possam não só nos auxiliar, mas auxiliar as pessoas que vivem com a gente. Que a gente não sirva de modelo de coisas erradas e equivocadas aos nossos irmãos. E aí a gente volta na questão de qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Né? Nós não podemos esquecer que sempre receberemos o pão para nos alimentar, para nos fortalecer. E o capítulo continua com os ensinamentos da nossa melhora, do nosso desapego. E eles dirá: observai os pássaros do céu. O que são os pássaros do céu? É a providência divina. Né? Deus provê. Ele cuida de nós. Ele não descansa um segundo. E o capítulo irá nos trazer o seguinte: observai os pássaros do céu. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Aí ele fala para a gente ficar em casa sem fazer nada. Não, que a gente tem que ter prioridades na vida. A gente tem que ter buscas na vida, um propósito mais certeiro nessa nossa transformação. Vai além das coisas materiais, né? Vai além disso tudo para a gente buscar tesouros divinos, tesouros celestiais. Né? Quando ele fala para não acumular na terra, porque a gente não vai levar nada daqui. A gente não vai levar nem mesmo esse corpício. Por mais desgastado que esteja, ou por mais lindo que ele for, ainda assim ele vai ficar aqui. Não é? Os bens que nós vamos levar vão ser só as nossas ações, do bem e do mal. Não levaremos nada mais. Não levaremos propriedades, terras, casas, fazendas, títulos. Não é? E como diz Drauzio Varela, ele não viu ninguém no leito de morte preocupado em comprar uma nova casa, um novo carro, uma nova fazenda. Não é? Aí a gente fica, né, naquele epitáfio: devia ter amado mais, passeado mais. Né? Que a gente não chegue nessa condição sem a gente ter vivido essa nossa caminhada. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado da sua estatura? Quem consegue aumentar 10 centímetros a mais? Ninguém é capaz. Né? A gente tem que entender que a gente está na medida certa. Né? A gente não seria mais feliz ou menos feliz se tivesse mais bens, ou se tivesse mais 10 centímetros, se fosse alguma coisa nesse sentido. Não é? A gente fica se preocupando com coisas tão pequenas e deixa de valorizar as coisas mais importantes, não é? Que são os relacionamentos, a família, não é? A nossa paz, essa doutrina que vem nos trazer acalento, trazer conforto. Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá de vos vestir, ó homens de pouca fé. Não é? Se Deus cuida de tudo que tem na natureza, quanto mais de nós.
Nós somos a criação mais perfeita que Deus criou na Terra. Nós somos o que de melhor Deus tinha para mandar para o planeta, somos nós. Nós somos tudo de bom que Ele criou, por isso nós somos imagem e semelhança dEle. Né? Quando a gente fala que a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente acha que a gente vai ser Deus. Nós somos deuses, em pequenas escalas. Nós somos como uma semente. Uma semente não é igual a uma árvore? É, em menor escala. Assim somos nós, somos sementes de anjos, sementes de Deus. Um dia nós conseguiremos germinar tudo que a gente tem dentro da gente. Hoje muito pequeno ainda, muito insignificante, mas vamos nos tornar uma grande árvore, um grande espírito. Eu gosto sempre de falar que um dia Deus vai dar um planetinha para nós, né? Como Ele fez com Jesus. Né? Um dia nós seremos espíritos crísticos. Se hoje Jesus é o espírito crístico, porque Ele já passou por toda essa caminhada. Ele viveu tudo isso que a gente viveu. Por isso que hoje Ele é modelo e por isso que Ele é guia. Porque Ele já viveu o que a gente viveu, Ele sabe o que a gente vive e conhece as nossas fraquezas e pequenez. Nunca pensar que isso é um convite ao comodismo. Não é um convite também à imprudência. Vamos gastar tudo que amanhã Deus vai prover também, não é assim. Né? Nós vivemos a matéria e precisamos da matéria. Né? Aqui mesmo a casa está fazendo uma reforma, precisa de matéria. Né? Se a gente ficar, vamos ficar só glorificando, todo mundo glorificando, não vai sair a construção. Precisamos da matéria, a matéria é importante. Né? É necessário que a gente saiba usar dela e não ser usado por ela. Né? Não se preocupar excessivamente com as coisas materiais, com coisas temporárias. Né? Essas coisas temporárias a gente é necessário ter, aproveitar e usufruir. Se eu posso ter uma casa confortável, não tem problema nenhum, desde que isso não seja a custas de alguém que eu roubei. Né? A tranquilidade não pode vir através do choro de alguém. Eu não vou ter paz enquanto eu estiver usufruindo das coisas que não são minhas. As coisas que eu conquisto honestamente, essas sim eu tenho o direito de usufruir. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E se a cada dia basta o seu mal, a gente tem que pensar todo dia, não é? Que a gente fica sofrendo por amanhã já. E amanhã eu tenho que trabalhar, e amanhã. Vamos viver hoje. Né? Nós não temos como viver o presente se nós ficarmos com o pé no futuro. Temos que viver o presente na certeza de que existe o futuro. Não é? Mas sem pular essa fase, sem deixar de aproveitar esse momento. Né? A importância de viver o presente, não se preocupar excessivamente com o futuro. Quando a gente fica se preocupando muito com o futuro, a gente acaba ficando ansioso. E hoje a gente sabe que a ansiedade é um mal que assola já muitas pessoas. Não é? Eu já fui muito ansioso de passar assim a noite anterior sem dormir porque amanhã tinha que fazer alguma coisa. Não ajudava em nada, só piorava, porque eu perdia a noite, não dormia, amanhecia estressado, mal-humorado. Não é? Vamos deixar, vamos viver hoje os problemas de hoje. Cada um tem as suas encrencas e vai resolvendo. Não é? O que não tiver solução, deixa para amanhã. Não é? A gente tem que sempre pensar aqui, o que tem solução, vamos resolver. O que não tem solução, não adianta. Não é? Eu estou indo aqui embora, meu carro quebra no caminho. O que eu vou fazer? Vou me estressar, xingar, gritar, murmurar? Não. Eu vou chamar um guincho, eu vou dormir no carro. Não adianta querer brigar com as dificuldades. Não é? Existe uma lei de atração. As pessoas que são muito preocupadas, que são muito estressadas, parece que acontece tudo para ela. Não é? A pessoa sai, um cara fecha, outro cara xinga. Não é? Quando a gente vive um equilíbrio, uma paz, a gente consegue ter tanto sossego, não é? Porque a gente está vibrando energia, está vibrando luz, é muito mais fácil
vamos novamente não esquecer de confiar em Deus. O aspecto moral do Evangelho, ele vai trazer para a gente: não vos afadigueis pela posse do ouro. Novamente, ele vem nos trazer o desapego das coisas materiais. Não a servir a dois deuses. Né? Não temos como servir a Deus e a Mamon. Não se preocupar excessivamente com as coisas que a gente tem materiais. Né? Aprender a usufruir, né? A usar esses bens materiais em favor da gente. Porque a gente encontra muitas pessoas que têm bens, mas que não usufruem. De que adianta você ter e não usufruir? Não é esbanjar, mas é usufruir. Se você tem condições de ter um carro confortável, tenha um carro confortável, não há nada de mal nisso, não é? Se você tem condição de ter uma casa confortável, não tem problema nenhum, podemos viver isso sem problema, né? As riquezas materiais estão aí para a gente usufruir, para aprender, para buscar, para a gente usar na lei do trabalho o progresso, o nosso progresso também material, sem viver em função dele, mas viver com ele, né? A verdadeira riqueza está em Deus. Busque primeiro a vontade de Deus. E a gente vai perguntar: aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A gente sabe disso, não é? Questão 640. Não é? A gente não precisa de muito para saber o que é certo e o que é errado. A gente tem dentro da gente. Quando a gente faz errado, a gente faz sabendo que está errado. Não podemos hoje mais alegar ignorância. Não é? Você corta um semáforo, você sabe que está errado, que não é permitido, que é ilegal, que é injusto. Quando você anda acima da velocidade permitida numa via e você é multado, você está sumindo, você sabe, não é? Hoje a gente tem tantos sinalização, coisa e tal, mas é que a gente quer sempre tirar vantagem, né? O jeitinho brasileiro, mas com Deus não funciona. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não preparais sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustento. Novamente falando da gente não viver o consumismo desregrado, né? O excesso de preocupações só em ganhar, em adquirir, né? Em construir, em coisas materiais, né? Nos libertar dessa amarra que nos prende, porque quanto mais a gente colocar energia, a gente vai perder tempo em nos melhorarmos espiritualmente, né? E essas coisas, quanto mais a gente tem, mais nos leva ao orgulho, né? E mais nos leva ao egoísmo, que são as chagas da nossa evolução, que são as chagas do nosso crescimento, da nossa melhora. Devemos valorizar os bens materiais na sua justa medida, nem mais, nem menos. Não vamos sair rasgando dinheiro também aí não, porque não está assim não, mas não ficar só preocupado em acumular. Aí ele vai continuar trazendo para a gente: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entretanto, entrando na casa, saudai-o assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. Eu gosto sempre de falar, quando alguém fecha a gente, né? Então a gente fala para ele: vai com paz, vai com Deus, meu filho. Né? Para que a gente possa vibrar a energia positiva para que volte. Porque se você jogar em outra pessoa carvão, né, você vai sujar a pessoa. Mas antes, você vai se sujar. Né? Se a gente tem que emitir algum sentimento, que seja de que Deus permita que esse nosso irmão chegue em paz, com vida, para que isso volte para a gente. Porque tudo que a gente faz, vai e volta. Não é? A gente emite e recebe de volta. Não é? Se a gente tiver que emitir, que a gente emita coisas boas, coisas que venham trazer um retorno positivo para a gente. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sair dessa casa ou cidade, a poeira dos seus pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade.
Hoje em dia a gente não chega na cidade vizinha mais com terra, né? Você vem aqui, está limpinho, tudo asfaltado, né? Você não tem como sacudir. Mas a gente tem que sacudir da nossa vida outras coisas, que a gente acaba carregando, outras poeiras na nossa vida, né? Algumas preocupações doentias. Ah, mas se eu tiver câncer, se eu tiver não sei o que, não vai evitar nada. Vamos viver em paz, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? Ter uma atividade física, a gente sabe que é necessário, porque o corpo precisa de exercício. Vamos nos preparar para que a gente possa, se tiver alguma doença, estar fortinho para enfrentar ela com bastante energia, né? Tristezas improdutivas, invejas, anseio de resultados, procurando cada vez superar mais um resultado. Hoje eu consegui 10, amanhã eu quero 15, depois eu quero 20, não é? Vamos sacudir a indisciplina da nossa vida. Sabemos que disciplina é a alma da nossa evolução. Não temos como nos transformarmos se não tivermos disciplina diante do nosso dia a dia, desde o horário que levanta até o horário que deita. Disciplina nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, não é? Tirar esse desânimo. Cara feia não paga a conta, não adianta nada. Oh Deus, ó céus, ó dó, que nem a hiena, né, do desenho, não é? Não adianta ficar, não vai resolver, né? Se cara feia pagasse conta, tinha muita gente que estava assim com crédito, né? Mas não vai adiantar, vamos continuar devendo assim mesmo, não é? Deixar de ficar esperando a compreensão, né, alheia. Cada pessoa tem o direito de ser como ela é e pensar como ela é, não é? Eu sempre gosto de lembrar Dr. Nubur Fakuri. Eu levava meu pai nele e ele chegava: doutor, eu não preciso de remédio. Ele fala: embora não concorde, respeito. E assim a gente fala para todo mundo: embora não concorde, a gente respeita. Cada um tem o direito de pensar e viver como eles quiserem, não é? E sim, nós temos a obrigação de ser melhor. Hoje melhores que ontem, amanhã melhor que hoje. Deixar de ser melindroso. Eu não vou no centro mais porque a Cecília não me cumprimentou. Cecília está com um monte de coisa preocupada, pensando, está aí, não é? Eu passei e ela passou de carro e nem olhou na minha cara. Não é? O espírito é muito melindroso, não é? Em cidade que tem vários centros como aqui, as pessoas mudam de centro. Você fica melindrado aqui, vai para outra casa. Em Conchal nem isso não podemos, só tem uma casa. A gente fica melindrado, vai para casa, resolve o melindre e volta para o mesmo centro. Não é? Não tem alternativa. Não é? Não tem escolha. Não é? Por que a gente vai ficar melindrando, né? Para que melindre com tantas coisas? Não é? Você não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está vivendo, o que ela está preocupada. De repente você encontra na rua, a pessoa está com 1 milhão de coisas na cabeça e não viu você. Não é que ela desfez de você, não é? Mas então vamos começar a ter um olhar diferente, né? Sacudir esse melindre das nossas pessoas. E quando alguém ficar melindrado com a gente possa chegar e pedir desculpa. Falar: ó, desculpa, eu não te vi, eu estava preocupado, estava com um monte de coisa para resolver, né? Então vamos trocar essa poeira que a gente carrega em nós ainda hoje, né? Não é? Ficar com muita rejeição, oposição, não é? Ficar valorizando influências negativas. Porque lá fizeram mal para mim. Porque não... Aonde tem luz, a treva não entra. Não é? Você vê? A luz não faz nem sombra. Se acende uma vela, ela não faz nem sombra. Não é? Se a gente for vibrar a luz, se a gente estiver em paz, se a gente estiver vivendo essa positividade, essa energia boa, não vai pegar ninguém. Garanto para você, né? E a pessoa tem um mal feito. Se for mal feito, não funciona. Se fosse bem feito, talvez pudesse pegar, né? Mas o mal feito não pega. A gente está sempre protegido, a gente está sempre amparado pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, que está sempre nos auxiliando, não é? Jesus dirá para a gente: se alguém quer seguir-me, negue a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Eu gosto sempre de lembrar que essa semana a gente viu a crucificação de Jesus
E num dado momento, Simão Cirineu carrega a cruz para Jesus. E todo mundo tem um Simão Cirineu na sua vida. Todo mundo tem alguém que vai estar para ajudar. Talvez você só precise dividir com essa pessoa para que ele possa carregar a sua cruz, né? Se você tem algum amigo, um companheiro, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, ou mesmo um amigo, né? Como diz o meu amigo Paulo, meu amigo irmão, né? Que a gente possa também não só esperar que o Simão Cirineu da nossa vida apareça, mas que nós também sejamos esse Simão Cirineu da vida dos outros, né? É tão bom quando você ouve, putz, naquele momento eu estava precisando, estava sofrendo, você veio e me falou uma palavra positiva de amor, de carinho, né? O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Cada um na sua religião, né? Nós temos a alegria de ser espíritas e continuaremos aqui e permaneceremos aqui. Cada um continue na sua, que é necessária para a pessoa onde ela estiver. A ninguém forceis que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Não anematizeis os que não pensam como você. Não vamos excomungar ninguém que não pensa como a gente. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado de violência, hoje é pela brandura. Não é? Nós também, espíritas, conhecemos às vezes todas essas falas e muitas vezes ficamos em dúvida, porque a gente tem que entender que ninguém que está aqui é um ser perfeito, que nós somos seres em aprendizado e em evolução, não é? E a gente sabe que a máxima do Espiritismo diz: conhece-se o espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele impõe em domar as suas más inclinações, não é? Que quem fala aqui não é perfeito, não é santo, não é ninguém diferente de vocês. É alguém que se propõe a estudar um tema, vir falar, mas com as mesmas dificuldades, com as mesmas encrencas que vocês vivem no dia a dia, com as mesmas dificuldades, sejam pessoais, profissionais, familiares, financeiras, não é? Que a gente possa aprender que não é fácil, mas é possível. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos força, coragem, paciência e perseverança para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia, que a gente possa ter um retorno para casa com a paz que aqui sentimos e que possamos dividir com nossos companheiros em todos os lugares que encontrarmos. Que estejamos em paz e que essa paz que aqui sentimos, sintamos em todos os dias. Muito obrigado para todos, uma boa noite. Obrigado. Zé, muito obrigada. Obrigado, Cecília.